Interessante ver como é que os países vão agindo e buscando saídas diante dessa guerra. Queria falar um pouquinho sobre o agronegócio brasileiro. Essa é uma reportagem que está hoje no jornal Folha de São Paulo, que passou a desviar boa parte das exportações de alimentos para o Mar Vermelho. E a rota alternativa ganhou força justamente por causa do fechamento do Estreito de Hormuz. Essa mudança na logística das exportações para o Oriente Médio, ela envolve os próprios países da região, que viram suas compras caírem rapidamente por causa da guerra e do entrave logístico. A região é a grande consumidora de carne, de frango, carne de frango, de açúcar e grãos do Brasil. Então, quer dizer, o agro brasileiro também sendo vítima nessa questão das exportações, fora de todo o pacote que uma guerra como essa traz à economia global. Queria te perguntar, Charlot, a respeito desse custo dessa guerra. Já sabemos o impacto real disso neste momento? Isso ainda se prolonga por muito tempo? E aí, olhando no foco do Brasil, como é que você tem visto a resposta do governo brasileiro para minimizar esses efeitos dessa guerra? Você tem razão, Fabiola, isso cobra um preço muito alto de quem não tem nada a ver com o início dessa guerra, de quem não está envolvido nessa confusão. O Brasil é um grande exemplo, o país exporta carne, exporta principalmente frango, exporta até carga viva. Quem vai aqui no litoral de São Paulo, por exemplo, em São Sebastião, vê frequentemente grandes navios embarcando gado vivo, porque alguns países muçulmanos não importam a carne depois de um animal morto. Esses navios ficam ali empacados, esperando autorização para transitar no Estreito de Hormuz. Essa carga, evidentemente, tem um custo, tem um risco de perda, de maneira que esse trânsito começou a ser desviado pelas empresas para a direção do Mar Vermelho. Então, a gente tem no meio a Península Arábica. A Arábia Saudita, por exemplo, tem costa para os dois lados. Se está fechado Hormuz, tenta pelo Mar Vermelho. Isso não é possível com o petróleo, porque os terminais de embarque e exportação de petróleo estão todos do lado do Golfo Pérsico. Mas outros produtos, como os produtos exportados pelo Brasil, podem ir pelo lado oeste, no Mar Vermelho, que não está bloqueado. A novidade é que o Irã passou a ameaçar hoje realizar ataques também contra portos que estão no Mar Vermelho e contra embarcações que estão no Mar Vermelho. Então, o que a gente vê também é uma exacerbação do Irã, no sentido de ampliar suas ameaças para localidades que estão além do Estreito de Hormuz. O Brasil, você me pergunta qual é o papel dele nisso, e eu gosto de lembrar, eu publiquei essa semana no UOL, uma entrevista com um ex-embaixador brasileiro em Teherã. Ele foi embaixador lá no Irã entre 2023 e 2025. O nome dele é Eduardo Gradiloni Neto. E ele, nessa conversa comigo, relembrou que o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve em Teherã e encontrou o presidente do Irã. E essa articulação foi feita por ele, por esse embaixador, quando ele estava em Teherã. Porque o Brasil tinha uma leitura de que o Irã poderia passar por uma espécie de abertura lenta, gradual, ainda que tímida, mas que o presidente do Irã, um civil, que não é clérigo, que não é religioso, tinha sido autorizado a disputar a eleição, porque lá no Irã são os clérigos ayatolás quem autorizam ou não os candidatos a se inscreverem, já com uma perspectiva reformista. Então, que o ayatolá Ali Khamenei, que autorizou essa participação, tinha consciência de que esse cara, se fosse eleito, poderia colaborar para uma espécie de abertura ainda que tímida. E o Brasil buscou reforçar a posição desse presidente Pezeshkian, levando o Alckmin para lá, estabelecendo pontos de contato internacional, de maneira a distender o regime e de credenciar novos atores, que não fossem tão radicais quanto os ayatolás. De acordo com esse embaixador, a posição brasileira era acertada, fortaleceu o diálogo com autoridades civis reformistas, mas tudo isso foi por água abaixo, quando começou a guerra em 28 de fevereiro agora, porque essa guerra não fez mais do que empoderar justamente os atores mais radicais, que afastaram o presidente do Irã das negociações e de todos os pronunciamentos públicos mais significativos e colocaram na linha de frente justamente os atores mais radicais, que são aqueles ligados ao novo líder supremo e à Guarda Revolucionária, que é uma espécie de estrutura militar paralela às Forças Armadas e que obedecem estritamente aos ayatolás. A leitura que ele faz é de que o caminho diplomático defendido pelo Brasil era o caminho positivo, mas que a guerra atropelou esse processo e não fez mais do que aumentar o poder, a coesão e a legitimidade interna de um regime de força teocrático que não só reprime a própria população, como estende suas ameaças, como a gente vê agora, a lugares tão distantes quanto o Mar Vermelho.